tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Então, nós vamos continuar o assunto da aula passada, que a gente já vinha falando sobre o processo de urbanização das cidades e, em contrapeso, o campo, as zonas rurais e essa diferença dos dois ambientes. Então, as cidades. Não existe uma definição global do que é cidade. Existe sim um consenso. Em vários países, eles levam em consideração o tamanho da população, o território e as influências econômicas que esse local exerce na sua região. Então hoje, lembrando também no mês de novembro, o mês da consciência negra, eu trouxe para vocês um trabalho do professor Sandro, que vocês já viram aqui, sobre a Enedina Alves, a primeira mulher negra do sul do país a se tornar engenheira, que escreveu o seu nome também na história do crescimento da nossa cidade. Então, acompanhe aí com atenção. Oi, eu sou o professor Sandro Luiz Fernandes, sou historiador, cientista social, pesquisador, faço pesquisa sobre o clube de negros em Guarapuava chamado Clube Rio Branco, faço pesquisa sobre a Enedina, e nessa Semana da Consciência Negra, eu penso que é fundamental a gente aproximar essa discussão da nossa realidade, dos negros que tiveram um papel social muito importante aqui em Curitiba. Por exemplo, falar da atriz Odelair Rodrigues, da poetisa Laura Santos, dos músicos Lápis, Saul Trompete, os 4 já falecidos. Também falar dos negros atuais que fazem diferença, o Café, o grafiteiro, na música a Michele Mara, Janine Matias e tantos outros negros importantes, seja ao longo da história para a construção de Curitiba, ou seja atualmente. Lembrar, por exemplo, da fantástica Escola Colorado, escola de samba, que não existe mais, e também lembrar da atual Mocidade Azul, por exemplo, que é organizada por negros, maravilhosa aqui em Curitiba. Então, é claro que eu deixei, infelizmente, de fora muita gente, escolas de sambas importantes também aqui na capital, mas vamos centrar nossa discussão na Enedina Alves Marques. Quem foi Enedina Alves Marques? Foi uma mulher guerreira que conquistou muito espaço social e se tornou engenheira civil na Universidade do Paraná. Então vamos lá. A Enedina nasceu em Curitiba, dia 8 de janeiro de 1913. Filha da dona Duca, dona Virgília, e também do seu Paulo Marques. O seu Paulo Marques era um negro muito importante na época, era um militante envolvido na atividade sindical, política. Ele não conviveu com a Enedina quando criança. Ele separou da mãe da Enedina e a Enedina não teve muito contato com ele quando criança. Mas ela teve uma vida muito interessante, a Enedina, nessa infância dela. Por quê? A situação importante é que a mãe da Enedina trabalhava na casa da família Domingos Nascimento, esse casal da foto aí. E eles tinham uma filha da mesma idade da Enedina. Eles pagaram estudos para a menina, pagaram estudos para a Enedina para ela ter uma companhia, ir com a amiguinha na escola. E a Enedina passou a saber ler e escrever na idade correta, na idade correta segundo os nossos padrões aqui, mas diferentemente da maioria das pessoas negras daquela época. Então a Enedina teve um salto qualitativo na sua vida, de inserção social, que era muito rara para os negros naquele momento histórico. Isso mais ou menos em 1920, certo? Aqui é a casa da família Domingos Nascimento. Ela era no Portão. Ela foi transportada até o bairro Alto da Glória, aqui em Curitiba, e hoje é a sede do IFAM. Então foi nessa casa que a Enedina passou uma parte da infância, a casa que a mãe dela trabalhava. Tem uma coisa importante para lembrar na trajetória da Enedina, é que ela foi contemporânea a outras 2 mulheres muito importantes na história de Curitiba. A primeira, Didi Cailê, que foi uma poetisa, viajou para o Rio de Janeiro, musa do movimento paranista, aqui de Curitiba, do fim do século XIX, começo do século XX. Então, a Didi Cailê foi uma personagem muito importante. Até que casou. Depois de casar, ela sumiu. Casou com um ervateiro da época. No centro, temos a Helena Collodi, que foi uma mulher muito importante, não era curitibana, mas morou em Curitiba até o fim da vida.
A Helena Collodi, poetisa, muito importante para a cidade, para o Brasil, né, com seus haikais. Ela foi contemporânea no Instituto de Educação do Paraná, da Enedina. Elas se formaram no mesmo ano. Com a perda dos documentos, na verdade, teve um incêndio lá em que se perderam vários documentos no Instituto de Educação do Paraná. A gente não sabe se elas chegaram a estudar na mesma turma, mas elas se formaram no mesmo ano como normalistas, professoras. E ambas exerceram essa profissão. E tá ali, né, mais à direita, a Enedina. Aqui mais fotos da Enedina. Aqui na primeira, ela com a família Caron. A dona Eleni Caron está aqui, né, que dormiam no mesmo quarto, porque a Enedina, para facilitar os estudos dela, que morava lá no Portão, e naquela época o deslocamento era muito difícil na cidade, ela veio morar no Alto da 15, perto da Universidade Federal, hoje Federal do Paraná, na época só Universidade do Paraná, e ela morou na casa dos Caron, né? E a dona Eleni conta que ela dormiu no mesmo quarto que a Enedina, e a Enedina estudava muito. É claro que a Enedina ajudava na casa, né? Acho que pagava essa hospedagem com trabalhos domésticos, e ela estudava muito, e nesta época também dava aula. Então a Enedina tinha uma vida muito atribulada. Aqui outras fotos da Enedina pós, né, formada em engenharia civil. Aqui a Enedina, um pouco antes de morar com os Caron, né? Porque essa foto é lá de Rio Negro, numa cidade. A Enedina também é à esquerda aqui, né? É uma foto em que ela foi tirada na escola em Rio Negro. Ela trabalhou como professora de educação física, trabalhou pouco tempo lá, porque aí a Enedina quis fazer engenharia civil. Por que engenharia civil? A gente não sabe exatamente. Mas aí ela voltou de lá dessa estada dela em Rio Negro, fez madureza no Colégio Novo Ateneu, um colégio, infelizmente, que recentemente fechou, a sede foi vendida para o Bom Jesus. Ela estudou lá, madureza, porque ela tinha que fazer, no ginásio paranaense, uma espécie de introdução para a Universidade do Paraná. Então ela fez esses estudos no ginásio paranaense que hoje é o Colégio Estadual do Paraná. Aqui uma coincidência muito grande, porque a Enedina participou do projeto do Colégio Estadual do Paraná. Isso é maravilhoso, né? No colégio que ela estudou, que antigamente era ginásio paranaense, ela ajudou no projeto do atual Colégio Estadual do Paraná. Aqui a Enedina, com a carteirinha dela, a ficha de identificação da Escola de Engenharia. A Enedina entrou na Escola de Engenharia em 1939, saiu em 45, na Escola de Engenharia da Universidade do Paraná, que não era ainda a Universidade Federal do Paraná. Aqui, ó, 1945, ano que ela se formou, lembrando uma coisa muito importante, a Enedina foi a primeira engenheira civil negra do Brasil e a primeira engenheira do sul do Brasil. Então isso significa que a Enedina abriu portas não apenas para as mulheres negras, mas principalmente para as mulheres. Aqui, né, o CREA da Enedina, ela recebeu já homenagens no CREA. Muito bem. Gostaram? Muito interessante, né? O protagonismo da mulher negra na nossa cidade. Então, dando continuidade à aula, como é que se formam as cidades, como é que elas são classificadas? Então, veja ali, o que são as redes urbanas? Então, redes urbanas é a maneira como as cidades, como esses locais foram classificados. Então, são resultado das transformações da sociedade na ocupação do território urbano e do crescimento demográfico. Elas se formam por meio das conexões estabelecidas entre as cidades e são organizadas conforme a hierarquia urbana. Como assim hierarquia urbana? Hierarquia é o que vai definir a ordem, o que define uma metrópole internacional, uma metrópole nacional, uma metrópole regional, os centros menores, né, os centros regionais, as cidades menores e assim por diante. Então aqui nós vamos falar no nosso nível nacional. Quais são as metrópoles de maior influência no nosso país? Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Brasília, no Distrito Federal, obviamente por a sua localização, e a administração do país, o governo federal que se localiza lá.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, que historicamente vem sempre se apresentando nos ciclos econômicos e também crescendo cada vez mais, aumentando as oportunidades de emprego e influenciando as regiões ao seu redor. E Salvador. Curitiba também entra para as metrópoles nacionais. Então nós temos já quase mais que 10 cidades que compõem essas metrópoles nacionais. E as metrópoles regionais? Então são as cidades que influenciam as suas regiões nos diversos locais do país. Então ali a gente tem Goiânia, Belém e Manaus, que lá na região do Amazonas é a cidade que movimenta a economia, que tem a Zona Franca de Manaus e que virou um grande centro daquela região. E agora vamos ver os centros regionais. Então, a gente vai cada vez diminuindo e aproximando as inter-relações. Aqui, a gente pensa sobre uma cidade que influencia no nosso estado, na nossa região sul, que é Ponta Grossa. Então ela já tem um protagonismo também, uma dimensão e um movimento que influencia a economia ali da região. Também é o local de migração de muitas pessoas que vêm da zona rural e não querem estar numa cidade tão grande quanto Curitiba, então ficam em Ponta Grossa. Ela só não é considerada uma metrópole nacional porque ela depende mais de Curitiba. Então, quer dizer, são as hierarquias na ordem, Curitiba é maior e Ponta Grossa é menor, e ali elas têm as inter-relações. E a cidade local? O que seria uma cidade local? A cidade local já seria uma região de menor população e que aí sim depende muito dos centros urbanos perto dela. Então aqui a gente tem como exemplo Colombo, na nossa região metropolitana de Curitiba. Então para as pessoas terem acesso a alguns bens, alguns serviços e muito trabalho, muitos empregos, elas vêm para a cidade de Curitiba. Então é uma cidade menor que já depende mais do centro urbano maior, que é Curitiba. E continuando nesse raciocínio, então abaixo da cidade local vem as vilas. Então ali a gente pode identificar, pertinho de Paranavaí, no distrito de Sumaré, a Vila Alta. Uma vila que começou basicamente povoada por operários que foram se aproximando da cidade e ali construíram suas maneiras de habitação, já com uma condição e uma infraestrutura bem menor do que se encontra numa cidade, e inclusive com pouco acesso aos serviços públicos, como saneamento, asfalto, saúde. Essas são as desvantagens de uma vila, mas com o tempo geralmente essas regiões vão se estruturando e vão crescendo, e é essa a ordem do crescimento. Então aqui, nessa imagem, a gente pode entender bem como é que funciona essa ordem. Então olha lá, a gente pode comparar que era um esquema clássico, que era adotado antigamente, que era metrópole nacional, regional, centro regional, cidade e vila. Hoje já a gente vê ali que a metrópole nacional ela está interligada em outras 3 regiões. A metrópole regional, o centro regional e a cidade local. Por que isso? A metrópole nacional vão ser centros muito importantes do ponto de vista econômico. Então, geralmente, essa metrópole tem ali mercados financeiros, bolsas de valores, que por isso vão influenciar no mercado e no desenvolvimento dessas outras regiões. Geralmente, as regiões menores estão ligadas ao cultivo e ao desenvolvimento agrícola e pecuário. E por último, a vila. Então, só para a gente entender essa organização. Mas então, com toda essa organização,
Por que é importante a gente pensar em crescimento urbano e planejamento? Bom, como a gente já vinha falando também em outras aulas, a urbanização no Brasil aconteceu em grande escala num curto tempo, e isso não deixou espaço para que as cidades se estruturassem conforme a população ia necessitando. Então, a importância do planejamento faz toda a diferença de preparar a habitação, preparar as vias de locomoção dentro da cidade. Muitas vezes, isso depende muito também do poder público. Às vezes se investe muito em locomoção de via individual, em estradas e ruas, para carros, e não se investe em transporte público. Então, aí que existem as diferenças e vão surgindo os problemas dos grandes centros. Então, como é que as instituições, o IBGE, vão medir essa qualidade de vida nas cidades? Então, existem os indicadores. Então, um desses indicadores é a habitação. Então, se existe condições de habitação para essas pessoas e se a cidade pode planejar, receber e fornecer essas habitações. Mobilidade, como eu comentei, é muito importante para a cidade receber o título de cidade de qualidade de vida. É calculado o tempo que a pessoa leva de se locomover da sua casa até o centro da cidade, da sua casa até o trabalho, e tudo isso vai interferir como no tempo que ela leva no trânsito e na qualidade dos serviços que ela tem acesso. O saneamento básico. Curitiba já recebeu inclusive um prêmio de uma das poucas capitais com 100% de saneamento em 2011. Então isso é uma condição básica que inclusive faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. São os objetivos criados pela ONU em parceria com outras instituições e com os governos para melhorar as condições de vida das pessoas e combater esses problemas sociais e ambientais. Comunicação, então também hoje já é contado o acesso à internet, acesso a vias, né, de comunicação, ensino, tem também acesso ao trabalho. Então isso é muito importante, que como a gente já viu historicamente, o que aconteceu foi a população se dirigir toda para um local em busca de melhores condições e emprego, e com o tempo a cidade não conseguia empregar todas aquelas pessoas, e aí geram outros problemas. E o meio ambiente, o que está em xeque nesse século que nós vivemos, né? O meio ambiente hoje grita por soluções e atenção. Então não é só uma questão de pensar no futuro, e sim de pensar no agora. Nós já estamos sofrendo as consequências aí das mudanças climáticas, e esse é um dos objetivos da ODS, né? Dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com o crescimento da população, o crescimento das cidades, os problemas ambientais só tendem a piorar. Então, o que a gente pode mudar, o que os governos, o que a população já pode começar a fazer pensando nisso? Então, explicando um pouquinho melhor sobre esses objetivos, eu vou deixar para vocês um vídeo que vai dizer o que é uma cidade sustentável. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população.
Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos, e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Então, prestaram atenção? Viram as projeções para o futuro? Bem preocupante. Por isso, é fundamental o trabalho de urbanismo e planejamento para as cidades. Agora eu vou propor para vocês alguns desafios. Eu leio o enigma, vocês terão um tempo numa imagem para pensar e depois a gente responde, oralmente. Vamos juntos. Trata-se de um espaço natural com abundância de vegetação e fauna. Para encontrar um vizinho é preciso andar bastante, preferencialmente a cavalo. O enigma descreve uma paisagem de... Tempo para observar a imagem. Então, observaram? Simples de deduzir, né? Então ali, essa paisagem e essa descrição, eu estou falando do ambiente rural. Vamos para o próximo. Um espaço ocupado por muitas famílias diferentes, mas cada um tem a sua privacidade.
com habitações muito próximas umas das outras. Os principais meios de locomoção utilizados são ônibus e carros. Essa descrição é de uma paisagem. Observem a imagem. Então, olha que diferença. Lá havia um campo, muita vegetação, dá até uma sensação de tranquilidade. Mas essa área aqui que eu mostrei para vocês revela uma paisagem urbana. Então, com muitos prédios, muitas casas, e a vegetação e os elementos naturais já não são tão visíveis. Então, agora também vou sugerir para vocês que a gente identifique, falando, os elementos visíveis que a gente pode identificar nessa diferença entre o meio urbano e o meio rural. Vejam lá, vegetação exuberante, então mais na área rural do que na urbana. Animais silvestres e domésticos, então muito mais evidente na área rural do que na urbana. Construções, aí se inverte. Na área rural bem menor, na área urbana muito mais. População também, a população menor na área rural, na urbana maior. Infraestrutura, estrada, rede elétrica e escola. Então, na área rural, a gente já colocou ali um mais ou menos. Por quê? Porque hoje a rede elétrica chega a quase todos os lugares, já temos muita região rural com escolas, com uma pequena infraestrutura ali para que as pessoas daquela região possam se sustentar, ter acesso aos suas primeiras necessidades, né, como mercado, atendimento de saúde, mas na região urbana esse acesso e essa rede, esses serviços são muito mais evidentes. Então, continuando, agora vamos questionar os elementos não visíveis. Então, pensando mais sobre o aspecto social. Olha lá, elementos da vida social. Quantidades de bem produzidos, quer dizer, de industrialização, de comércio, de acesso a produtos. Então, na zona rural, a gente colocou positivo e na urbana também. Por quê? Porque a zona rural também produz muitos bens, um bem mais voltado ao alimento, à agropecuária, mas é um bem de consumo que as pessoas precisam. Então, tanto a região urbana não viveria sem a rural, como a rural hoje já tem uma dificuldade de viver sem a região urbana. Então hoje já existe essa comunicação e essa troca frequente. Número de profissões. Também colocamos ali mais ou menos. Antes era mais limitado, era apenas o trabalho na lavoura. Hoje a agroindústria já levou
muitos engenheiros, muitas máquinas, então cada vez mais profissionais são necessários, inclusive agora pensando nas questões ambientais, técnicos em meio ambiente, engenheiros florestais, são cada vez mais precisos nessa região. Então, mais ou menos a oferta de emprego na região rural já aumentou muito mais do que era antigamente, mas ainda é menor do que na região urbana. E a diversidade populacional. Então, a população rural, ela tem mais uma característica campestre que identifica essa população. Já na zona urbana, é uma diversidade muito maior. E, por último, mobilidade. Então, a mobilidade na área rural, ela é vista como menor, porque as distâncias são muito maiores, nem todo mundo tem acesso a carros, então precisa utilizar outros meios de transporte, e isso dificulta um pouquinho a velocidade que a pessoa vai chegar onde ela quer. E na área urbana, a gente já sabe, aí já temos um outro problema, que é o trânsito. Então agora, nós vamos começar com a nossa primeira atividade para registro. Olhem lá, quais são os indicativos na paisagem rural que permitem afirmar que há poucos tipos de atividades? Então você vai observar, mais uma vez, uma imagem que eu vou colocar para vocês e vai pensar que atividades que as pessoas podem desenvolver naquela área. Então, observaram bem? Essa paisagem parece de um cultivo bem heterogêneo, né? De uma única espécie. Então, qual seria a atividade que a gente pode pensar que as pessoas ali que vivem na área rural trabalham? Vamos ver uma possível resposta. A predominância de campos e plantações indicam a atividade econômica principal, a agricultura. Então, qual é o principal meio de trabalho, de sobrevivência dessas pessoas? A agricultura. Embora hoje já tenha se mudado bastante, os fazendeiros e os donos de fazenda pensam no solo, na conservação do solo e nas questões ambientais, de mudar cada vez mais o cultivo. Então, essas profissões estão crescendo e variando no ambiente rural também. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem essa resposta.
Ok? Conseguiram? Vamos pensar um pouquinho mais agora. Quais são os indicativos que dizem que a produção, então aquela atividade econômica é feita em larga escala, é grande, é feito para muitos, para distribuir para muitas regiões, para muitos locais? Observem a imagem então. O que você identifica ali que você pode dizer que isso é uma grande produção? Então, observaram? Ali vocês podem ver uma grande produção de grãos e um elemento que mostra que isso vai ser em larga escala é a presença de máquinas, da indústria ali. Então vamos pensar numa possível resposta. A presença de indústrias nas zonas rurais é o que chamamos da agroindústria. Então, como a gente já vinha discutindo, essa inter-relação do meio urbano com o ambiente rural já mecanizou também muito trabalho dessa região. Então, hoje as produções são imensas e isso é que abastece os centros urbanos. As pessoas que moram na cidade muitas vezes nem conhecem de onde vem o seu alimento. E olha como é importante a gente ter essa consciência da preservação do ambiente, pois sem o solo adequado, sem água, nós não teremos o alimento. Vou colocar para vocês um vídeo, então, do IBGE que vai explicar como é feito esse controle, como é que a gente tem a dimensão do tamanho dessas áreas, da produção desses ambientes e de como isso impacta na nossa vida diretamente. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o assunto é o Censo Agro. Muito se fala de censo. Quando se fala de IBGE, logo se pensa em censo. Mas o que é? Censo é o nome que se dá ao tipo de pesquisa estatística em que há o levantamento de dados importantes para a compreensão da realidade de todo um determinado universo. Por exemplo, no Censo Demográfico de 2010, o IBGE visitou todos os cerca de 58 milhões de domicílios espalhados por todo o Brasil. Em 2017, será realizado o Censo Agro. Nesse caso, são visitados todos os mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Vamos definir o que é um estabelecimento agropecuário? É toda unidade de produção ou exploração dedicada a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, seja para venda ou subsistência, independentemente de seu tamanho ou de sua localização. Isto significa que o Censo Agro não se restringe a áreas rurais, pois estabelecimentos com essas características também estão presentes em perímetros urbanos.
É a principal e mais completa investigação estatística sobre a estrutura e a produção agropecuária do país, setor importantíssimo tanto em termos sociais quanto em econômicos. Para se ter uma ideia, o relatório Perspectivas Agrícolas 2015-2024, elaborado em conjunto pela FAO e OCDE, indica que o Brasil será, na próxima década, o maior exportador de alimentos do mundo. As perguntas do Censo Agro abrangem desde características do estabelecimento, da área e da produção, até aspectos relacionados ao próprio produtor e aos trabalhadores. São muitos dados pesquisados. Essas informações permitem avaliar a dinâmica e o nível de produção da atividade agropecuária brasileira, gerar estudos sobre a expansão das fronteiras agrícolas, compreender as transformações que resultam das inovações tecnológicas, além de enriquecer a produção de indicadores ambientais. Isto é particularmente importante no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Afinal, os resultados do Censo Agro são fundamentais e insubstituíveis para análises comparativas de indicadores agropecuários e ambientais entre os órgãos nacionais e internacionais, além de serem essenciais para avaliação de políticas públicas, estudos acadêmicos, desenvolvimento de projetos e decisões de investimentos públicos e privados. Seus resultados permitem ainda a análise de diversos recortes territoriais. O primeiro recenseamento da agricultura realizado no Brasil ocorreu em 1920 e desde então foram realizados mais 9 recenseamentos. Como na vida, o censo se adaptou ao longo do tempo. Ele se ampliou, buscando acompanhar as modificações verificadas no cenário rural, referidas às inter-relações entre sistemas produtivos, expansão agrícola, mecanização, política fundiária e produtividade. Além disso, importantes mudanças metodológicas e tecnológicas foram feitas para melhorar a qualidade dos dados e dar mais agilidade na divulgação de seus resultados. Que tal alguns dados do último censo agropecuário ocorrido em 2006? Entre o censo agropecuário de 95 e o de 2006, a área e a produção de soja passaram, respectivamente, de cerca de 9,5 milhões de hectares e 21,5 milhões de toneladas para 17,8 milhões de hectares e 46,2 milhões de toneladas. Ele revelou que os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares representavam em torno de 1% do total de estabelecimentos agropecuários no Brasil e ocupavam 43% da área total desses estabelecimentos, enquanto aqueles com menos de 10 hectares eram cerca de 47% do total e ocupavam apenas 2,7% da área. O Censo Agro de 2017 acontece a partir de outubro e vai até fevereiro. São mais de 27 mil pessoas envolvidas nessa mega operação. Se todos os envolvidos formassem uma cidade, ela teria uma população maior do que a de 4.286 dos 5.570 municípios existentes no Brasil. E se você é um produtor agropecuário, não deixe de receber bem o recenseador e responder corretamente as perguntas. Isso nos ajudará a retratar fielmente esse setor tão importante no nosso país. Então, assistiram? Viram que trabalhão que dá para fazer todo esse levantamento? Eu não sei se vocês observaram ali no trecho do vídeo, fala que a quantidade de pessoas que trabalham, que vão até essas áreas para fazer o levantamento dos dados, já formaria uma cidade. Então, pensem nas imensidões, né, nas dimensões do nosso país. Então, realmente levantar dados sobre a região rural é muito importante. A gente conhecer o nosso território e também pensar nas decisões políticas, nas decisões do futuro do nosso país. Então isso envolve a economia e o nosso abastecimento alimentar. Então é muito interessante e importante também a gente entender que a investigação do IBGE não é feita só na área rural, é feita na área urbana. Também é importante a gente receber os profissionais credenciados e responder as perguntas, porque é isso que vai resultar no retrato do nosso país. Então hoje a gente encerra por aqui. Eu vou deixar para vocês uma mensagem de pensamento com relação à água, às condições ambientais
da nossa sociedade. E a aula que vem a gente volta a discutir. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima.